Olá, aluno! Olá, aluna! Como está? Bem-vindo à sua segunda aula da disciplina de Princípios de Eletricidade e Magnetismo. Vou contar uma coisa para você. Vai chegar um momento em que eu já não vou mais saber que aula que é, não, tá? Então, até hoje, semana que vem, talvez eu vá nessa. Bem-vindo a essa segunda aula, a sua tal aula. Depois eu vou começar a confundir e eu não vou falar mais, tá bom? Eu sou a professora Catiele, nós estaremos juntos aí ao longo dessa disciplina, tá? Na aula passada, nós falamos a respeito de alguns conceitos principais e primordiais para o estudo da física, de maneira geral, seja ela qualquer ramificação que exista, bem como depois nós falamos de conceito específico fundamental para essa nossa disciplina, que é princípios de eletricidade e magnetismo. Só para recordar um pouco você do que nós falamos, a gente começou a entender como é a estrutura da grande área da ciência física. Entendemos que ela é ramificada em várias outras situações e princípios de eletricidade e magnetismo, ou eletromag, como a gente chama, né, carinhosamente, é apenas uma linha dessa, um braço, uma ramificação dessa grande área do conhecimento. E que, de maneira geral, a gente busca entender o movimento dos corpos quando descreve a física, né, independente de qual área que é que a gente esteja trabalhando. E aqui não é diferente. Só que o movimento que nós queremos entender, basicamente, se contempla em um movimento da carga elétrica, que é importante a gente tentar definir e tentar entender como dá essa relação. E aí a gente tem um nome muito carinhoso para isso, que é dinâmica de portador, quando a gente quer entender qual é o movimento da carga elétrica. Nós falamos sobre isso, sobre as grandezas que compõem a física, a aula passada, que eram grandezas escalares, grandezas vetoriais, bem como quais eram as unidades de medida que acompanhavam essas grandezas. E a gente viu que tem um monte de unidade de medida para uma mesma grandeza. Eu dei o exemplo de temperatura. E que, por conta disso, foi criado o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que é o sistema métrico que ele delimita qual é a unidade universal para cada grandeza especificadamente. Mas isso não quer dizer que as quantidades de grandeza, então, diminuíram. Não, elas continuam iguais. E aí é necessário os fatores de conversão para transformar uma unidade em outra quando a gente está falando de uma determinada grandeza. Vimos também qual é a principal definição de carga elétrica e como chegou a essa definição que veio com o grande cientista Coulomb. E a sua unidade de medida, ela dá sim Coulomb, hoje a gente vai entender sobre isso, é justamente por isso, porque é dada em homenagem a esse grande cientista que através do seu experimento balança de torção, ele entendeu o que era uma carga elétrica e assim denominou essa grandeza. Tá? E a partir disso, então, muitas coisas foram possíveis e muitas coisas foram compreendidas. Nós vimos que isso tudo se deu, isso tudo foi só possível justamente pelo desenvolvimento do modelo atômico, que começou lá como sendo indivisível e passou como é hoje. E aqui eu quero trazer um adendo para você muito importante. A gente trabalha com o movimento o modelo atômico é modelo porque nós não temos nenhuma ferramenta ainda, nenhum tipo de microscópio que a gente consiga ver tão pequeno como consiga ver o átomo. Aí entra a teoria relativística e a ótica também, que fala que quando você interage com o átomo, interage com o elétron, ele tem duplo comportamento na física moderna, que é onda e partícula. E quando eu não interajo, ele apresenta os dois. Quando eu interajo, ele só apresenta um tipo de comportamento, ou onda ou partícula. E aí a gente não consegue ainda uma relação para visualizá-lo, justamente por conta desses percalços que a física traz. Tem uma outra situação que é o princípio de Heisenberg também na física moderna. Física moderna é um passo anterior do estudo da física quântica. E ele fala que tem a velocidade e a posição do elétron. Ele tem a sua velocidade e a sua posição constantemente, mas quando eu interajo com o elétron, eu só sei uma das duas, ou eu sei a posição ou eu sei a velocidade, eu não consigo saber as duas coisas. Então, são todas medidas estatísticas e a gente acaba trabalhando com probabilidade também. Na verdade, quando a gente fala disso, nós falamos de densidade de probabilidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós trabalhamos e nós vimos na aula passada o modelo atômico de Niels Bohr,
que ele fala sobre o núcleo bem definido, os elétrons orbitando em volta, tratando o núcleo como, tanto o próton quanto o elétron, como esferas, né? Como partículas indivisíveis, essas sim indivisíveis. Mas com a mecânica quântica e tudo isso que eu falei para você aí, de física, de estrutura da matéria e tal, Schrödinger, que é o pai da mecânica quântica, ele fala que esse modelo atômico já não é mais como a gente está habituado do Niels Bohr. Nós temos aí a densidade de probabilidade de encontrar o elétron. A gente não pode tratar ele como uma partícula exclusiva, porque ele tem ali qual é a região mais provável de encontrá-lo. E quanto maior for essa densidade naquela região, maior é a certeza de que o elétron está ali. Em algum momento da nossa aula eu coloco uma imagem muito legal que trabalha com esse novo modelo, e aí eu remeto eles para vocês, tá? Mas ainda é uma coisa que está em grande discussão e que para nós não enquadra muito nas teorias de situações do nosso dia a dia que nós iremos estudar ou que a gente verifica sempre, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de dispositivos eletrônicos, então do funcionamento de uma televisão, como se dá um motor elétrico, qual a relação magnética com a produção do campo elétrico e vice-versa, a corrente elétrica, como ela está associada com o campo magnético. Então, para essas situações, essa aplicabilidade desse modelo atômico não é viável e ele não se enquadra. Esse é o grande mistério da física que os cientistas hoje tentam resolver, porque a física é uma ciência só. Então, ela tem que descrever tudo por uma única teoria que tem que se enquadrar em todas as situações. Pelo menos é assim que nós, cientistas físicos, pensamos ainda. E o que eles tentam relacionar é uma teoria só que englobam todas as físicas de todas as áreas do conhecimento relacionado ao tamanho, seja ela nanoscópica, seja ela macroscópica, como a newtoniana que a gente trabalha aqui, seja ela da relativística. E é o que a gente não tem hoje ainda, tá? Por isso que aqui a gente foca na estrutura da matéria, trabalhando com o átomo descrito por Niels Bohr. Tá certo? Estou contando tudo isso para você, porque aí eu falo desse modelo atômico de Niels Bohr, e aí surge alguma novidade, principalmente agora que eles estão falando de processamento quântico, de computação quântica, que inclusive é minha linha de pesquisa no doutorado, aí surge uma notícia falando do novo modelo atômico do Schrödinger, e vocês falam assim, poxa vida, aquela professora maluquinha ali não contou isso pra gente. Então, só para vocês entenderem o que está rolando também no movimento, no mundo da física, o que contribui imensamente para o desenvolvimento científico-tecnológico, né? Todas as descobertas são importantes para a gente entender como se dá esse desenvolvimento científico-tecnológico. Para isso, então, na nossa aula de hoje, dando continuidade, agora sim a gente adentra no nosso livro, texto da disciplina Princípios de Eletricidade e Magnetismo, nós iremos falar sobre a seção 1 da unidade 1, que ela trata dos fenômenos elétricos e a eletrização. E assim a gente vai entender como funciona. O resumo da nossa aula, então, é compreender quais são os fenômenos de eletrização, ou seja, suas principais aplicações, fenômenos de eletrização, os seus principais fundamentos e a introdução aos fenômenos elétricos. E aí a gente vai entender, então, como isso ocorre. Vamos voltar àquele assunto da aula passada que nós falamos sobre estrutura da matéria, para a gente voltar nele lá e dar continuidade entendendo como as coisas estão interligadas. O nosso livro de pesquisa, não, o nosso livro-texto, ele comenta muito sobre as forças existentes, as forças fundamentais que compõem a ramificação física. Isso aqui ela é muito importante, muito válida para as teorias eletromagnéticas, tá? Porque a gente trabalha aí com a associação da estrutura da matéria. Então, para outras situações, isso não se aplica tanto, mas quando a gente trabalha com átomos, estrutura da matéria, isso é necessário o desenvolvimento e abordagem. Então, ele diz que são 4 forças fundamentais. Vamos ver junto cada uma delas, para a gente entender como dá essa relação, porque acaba dando dubiedade quando a gente vai entender a relação dessas forças e as outras que existem
quando nós falamos sobre ligação química. Aqui a gente não está falando de ligação química, tá? A gente está falando de forças de interação. Essa é a grande diferença. São elas as forças, força gravitacional, força elétrica. Algumas bibliografias traz como força eletromagnética, tá? Forças fracas e forças fortes. De maneira geral, quando a gente fala aí de força gravitacional, nada mais é do que a força de atração entre os corpos. Quem descreveu essa força gravitacional foi. Eu estou com Isaac Newton na cabeça, mas não foi ele. Foi. Pera, um minuto. Einstein. Ai, deu branco, que negócio ruim. Foi Albert Einstein, e ele descreveu quando ele tratou da relatividade, da lei geral da relatividade, e ele acabou tratando da lei da gravitação. Isso, ele diz que nessa lei, ele fala que os corpos, eles se atraem devido a uma força referente à massa que possui. Quanto maior é essa massa que ele possui, maior a força de atração que ele tem para outros corpos. E é um dos motivos que nos faz estar grudados na Terra sempre. Quando você pula de algum lugar, vai pular de bungee jump, você não voa, né? Primeiro que você não voa, porque você não tem um mecanismo aerodinâmico igual os passarinhos ou igual o avião. O avião ainda, além do mecanismo aerodinâmico, ele tem um motor, mas enfim, ó a cabeça do físico como funciona. Você não tem, voltando, ali o mecanismo aerodinâmico para voar, né? Para desenvolver esse movimento. Então você cai. E é esse o princípio também, porque quando a gente escorrega, a gente cai. A gente só consegue andar, a gente só consegue se locomover devido ao atrito. Senão a gente vivia escorregando e vivia indo para o chão. Por quê? Porque a Terra ela tem uma massa tão maior que a nossa que ela atrai o nosso corpo para ela. Nós deveríamos atrair corpos menores a uma distância razoavelmente pequena. A gente só não atrai, por exemplo, aqui perto de mim tem um mouse, ó. Consegue ver? Olha aqui que bonitinho. Perto de mim, da minha massa com a massa dele, num espaço ou num vácuo ou numa relação em que eu não tivesse a Terra, né, no mesmo sistema que nós, eu iria atrair o mouse e ele ia ficar ali próximo a mim ou se não grudado a mim como nós estamos na Terra. Isso não acontece porque a força gravitacional que a Terra exerce é muito maior do que a força gravitacional que eu exerço, porque a Terra, o planeta Terra tem uma massa muito maior. Por isso que a atração do mouse com a Terra é muito maior da atração do mouse comigo. Por isso que ele é atraído pela Terra. É por esse motivo que nós temos a Lua orbitando ao redor da Terra. Se não tivesse a aceleração aceleração centrípeta devido ao movimento que a Lua tem e a velocidade que ela descreve nessa trajetória, a Lua ela colidiria com a Terra e ficaria grudadinho. É a mesma situação de quando a gente entende um núcleo e o átomo, né? Quando a gente trabalha com o átomo, o núcleo ele é muito denso. A massa que contém nele é muito densa, perto da massa do elétron. O elétron só não colide com o núcleo porque ele tem uma alta velocidade de rotação, então ele orbita ao redor do núcleo. É o mesmo princípio também aí dos satélites que orbitam ao redor da Terra, tá? Isso, então, é a força gravitacional. Nós temos depois a força elétrica, que nada mais é do que a interação elétrica entre os corpos devido à quantidade de carga elétrica que possui. E aí que vem a grande jogada das duas forças que são menos conhecidas, que tem a relação da força fraca e da força forte. Vamos ver junto essa tela aí para vocês irem acompanhando o raciocínio comigo. A força fraca, ela explica o processo de decaimento radioativo, tais como o decaimento beta-nuclear, o decaimento do píon, do muon e de várias partículas estranhas. O píon, o muon e essas partículas estranhas que ele diz aí, são partículas que estão contidas no interior do núcleo atômico, em que elas não contribuem muito para a massa total do átomo, ou elas não interagem eletricamente, mas elas estão contidas no interior do núcleo atômico, tá? E essas forças fracas, elas se relacionam exatamente com essa interação dessas partículas. E outra coisa, quando ele fala dos processos de decaimento radioativo, a gente está falando aí dos elementos que são considerados radioativos. O urânio, por exemplo, 235 é um deles, que ele tem a sua vida útil de emissão de radiação, dependendo aí
de como ocorre essa emissão, esse decaimento radioativo, ele vai emitindo a radiação devido a essas forças fracas. E o tempo também, nós temos as forças fortes, e essas forças fortes no núcleo atômico, elas são responsáveis para manter o núcleo unido. Então, a estabilidade nuclear de um átomo está associada a essa força forte. Porque pensa comigo, quando a gente está falando de núcleo, nós estamos falando que no interior do núcleo atômico eu tenho muitas cargas positivas. E pela lei natural que a gente vai discutir daqui a pouco, mas eu sei que você já sabe, elas iriam se repelir. Mas essa força forte, ela é o que une essas cargas no interior do núcleo, juntamente com os nêutrons, e que deixa o núcleo unido, denso e muito expressivo, tá? Por que eu falei que isso aqui não tem nada a ver com ligação química? E não tem mesmo. Porque quando a gente fala de ligação química, lá também nós temos as forças fortes e as forças fracas, tá? Eu vou te dar um exemplo e não se aplica aqui, mas é só para você entender que existem esse termo em outros locais, que é utilizado também para entender ou para compor um material e saber se esse material ele é condutor ou isolante, mas que não se aplicam a essas forças fundamentais. Na física, quando a gente fala de ligação de materiais, nós temos forças fortes, que são as forças principais, em relação à atração, em relação à ligação química. Isso a gente pode falar que está relacionado à ligação química metálica, à ligação química covalente, à ligação química iônica. Essas forças de ligação química entre os átomos que unem os átomos são consideradas forças fortes, ao passo que as forças fracas são aquela força de interação simples, ponte de Van der Waals, ou ponte de hidrogênio, como a gente conhece normalmente, ela é considerada uma força fraca, porque eu não tenho a ligação, eu não tenho a união, eu só tenho uma interação superficial. Tá? Não confunda essas duas situações. Bom, e quando a gente está falando dessas forças fortes e dessas forças fracas, nós estamos falando exclusivamente das partículas elementares que constituem o átomo. E nós vimos na aula passada que, pelo modelo do Niels Bohr, que é o que esse gifzinho aí traz para a gente, nós temos as partículas principais, as demais não é necessário e não entram na relação da eletricidade e magnetismo. Mas nós temos as partículas principais, que é o núcleo bem definido com os prótons e os nêutrons. Em um material estável, normalmente neutro, normalmente nós temos a mesma quantidade de próton, a mesma quantidade de nêutron. No seu interior, no seu núcleo, e ao redor, os elétrons orbitam em áreas muito bem definidas. E a carga elétrica do nêutron é zero, por isso que ele é chamado de nêutron, mas a carga elétrica tanto do próton quanto do elétron, a professora com problema ainda com lápis, ó, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. E se a gente está falando de próton, ela trabalha com positivo. Se a gente está falando de elétron, ele trabalha com negativo. Isso tudo para indicar o positivo e o negativo, que essas cargas, elas apresentam sentidos opostos. Elas apresentam quantidade diferente em relação ao sentido quando nós descrevemos. Por isso que a gente tem a relação de atração e a relação aí de repulsão. E é importante a gente entender que essas partículas, eu vou falar para vocês dos elétrons, porque quem se movimenta no átomo e quem a gente pode interagir, retirar desse átomo ou incluir nesse átomo é um elétron. A gente não consegue trabalhar com o núcleo, com os prótons, a não ser numa situação de fissão atômica, e aí a gente está trabalhando com junção de outros átomos com uma energia excessivamente imensa para conseguir trabalhar com a partícula positiva, que é o próton. Então, para qualquer outra situação, a gente vai trabalhar com o elétron. Sempre que nós falarmos de cargas, nós iremos trabalhar com a extração ou com a inclusão de elétron em alguma determinada região ou material. E essas cargas, elas são
quantizadas. E para eu saber o que é quantizado, isso significa que elas sempre aparecem na natureza em múltiplos de um determinado valor. Quem é esse determinado valor? 1,6 vezes 10 a menos 19. E o N significa os seus múltiplos, uma carga, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai trabalhar sempre com muitas cargas. Então, esse número aí, ele vai sempre sendo trabalhado com a potência 10, tá? Por que um mais ou menos? Porque aqui a gente está falando da carga positiva ou da carga negativa. E olha o que ele indica para nós. Quando que essa quantidade de carga ele apresentar um valor maior do que zero, isso representa que há elétrons em falta. Agora, se esse valor for menor do que zero, isso representa que há elétrons em excesso, ou seja, se for positivo, há elétrons em falta, se for negativo, há elétrons em excesso. E isso está relacionado principalmente com os cátions e com os ânions, que são os íons dos nossos elementos, tá? Dá uma olhada aqui nesse desenho, que é a relação onde eu falo para vocês que eu comentei sobre a densidade de probabilidade, que teria um gráfico, um desenho que representaria essa densidade de probabilidade de onde o elétron está passando. Eu achei essa figura muito bacana, que representa bem isso para nós. E quando ele fala de quantização de carga elétrica, ou seja, ela sempre aparece na natureza em múltiplos de valor, nós temos aí as regiões onde o elétron pode estar, que são a quantização de energia que a gente fala, os pacotinhos de energia que é fornecido. Quando você trabalha com um átomo, você tem o núcleo bem definido e as eletrosferas, as camadas K, L, M, N, O, P, elas têm cada uma energia diferente. Quanto mais próximo do núcleo, maior é essa energia de interação. Quanto mais longe do núcleo, menor é essa energia de interação e mais fácil de eu retirar esse elétron da camada de valência, tá? E normalmente esse valor é medido aí em elétron-volt de energia, como que nós vamos trabalhar aí da quantização, qual que é a carga que o elétron possui, ou qual é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para retirar esse elétron ou fazer com que ele mude de camada aí em relação à sua energia. É bom para você entender que esses elétrons, eles não ocorrem ou eles não estão dispostos continuamente ao longo do nosso átomo, mas sim discretamente. Quando a gente fala discretamente, então, significa que são níveis muito bem específicos. Pensa numa escada, tá? Você tem um degrau aqui e você tem um degrau aqui. Aí você consegue ver melhor. Você vem daqui para cá, e aí você consegue ficar estável. No meio do caminho, não tem como você ficar estável, seu pé não para ali. Não tem nada ali para você ficar estável. Se você quer ir de um degrau para o outro, você precisa saltar uma quantidade de distância. E é a mesma coisa quando você quer levar o elétron de uma camada a outra, só que em vez de ser medida em distância, é medida em energia. E essa energia especificadamente é dada em elétron-volt, tá? Não é o valor essencial que nós temos na tabela, no sistema métrico, no SI, deve ser feita a conversão quando for trabalhado, mas ela é dada em elétron-volt. Bom, e aí, então, entendendo a relação dessas cargas, entendendo como se dá a quantização da energia do elétron, e é o elétron que acaba entrando em contato com os materiais, é ele que sai de um lugar para ir para o outro na relação aí da ligação química e na formação de um material, a gente consegue entender a atração, a repulsão e a força elétrica entre os corpos. E esse desenho aqui, ele é do nosso livro texto, ele é muito interessante para a gente entender como dá essa relação. Olha aí comigo, então. Nós temos por definição que cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Essa é o princípio da força elétrica, em que essas cargas elas estão relacionadas entre si, multiplicada por uma constante, dividido pela distância ao quadrado entre elas. E dependendo de quanto for a aproximação ou a repulsão dela, a nossa força elétrica ela vai apresentar um valor maior ou um valor menor de interação entre as cargas. E aqui é interessante a gente entender o seguinte:
Basicamente, tudo é constituído de átomos. Quando a gente tem uma ligação química, ela ocorre porque um material ou um átomo que tem faltando uma quantidade de elétrons, tem outro que tem sobrando. E aí eles acabam fazendo essa ligação para ter estabilidade na camada de valência, tá? E tudo que acontece na física, independente da área da atuação, no bulk, que é o que chama, que é no grosso do nosso material, o denso do nosso material, que é o que a gente estuda, é diferente do que acontece na superfície. E aí eu quero te contar uma curiosidade. Por definição, as cargas diferentes, elas nunca se encostam, certo? Desculpa, falei tudo errado. As cargas iguais nunca se encostam, elas se repelem, certo? Eu não consigo colocar um elétron grudadinho do ladinho do outro, eles não ficam. Eles vão cada um para um lado, o mais longe que puder um do outro, tá? Isso quer dizer que a gente não toca em nada. Nada. O que a gente sente do toque, que a gente fala, nossa, estou tocando, olha, estou sentindo. O que a gente sente é uma força elétrica de repulsão entre as matérias. Por que eu estou falando isso? Quando a gente olha grosso modo, eu estou olhando visão macroscopicamente. Estou batendo aqui numa mesa. Está ouvindo barulho? Aqui tem uma mesa, ó. Tá? Eu estou tocando nela, eu estou sentindo. Não, não estou. O que eu estou sentindo é a intensidade da força elétrica de repulsão. Se eu conseguir olhar macroscopicamente, ou se fosse possível, é possível a gente entender essa relação, mas ainda não é possível a gente ver os elétrons se repelindo. Mas a gente consegue já algumas análises, análise superficial, de que não há o toque evidente. Então, na superfície, os elétrons eles vão estar constante repulsão e a gente sente no toque a força elétrica de repulsão. Diz a lenda também que a distância entre a órbita dos elétrons que eles habitam ali no em torno do núcleo, ela é imensa. E a probabilidade de choque de um elétron com outro é muito pequenininho. Então, é possível a gente atravessar uma parede só colocando o alinhamento dos átomos ali, dos núcleos e dos elétrons, porque na repulsão eles vão se acertando e você consegue atravessar. A professora tá ficando louca, né? Não tá, não. Na teoria, isso é possível. O que que acontece? Por que que na prática não dá certo? Porque a probabilidade disso acontecer é muito pequena devido à grande quantidade de átomos que nós temos nos organismos e nos materiais. Se não é possível. Quando a gente trabalha com pequena quantidade de átomo, isso a gente está falando lá em física quântica, que você consegue trabalhar com 2, 3 átomos em interação, você consegue fazer essa passagem. Passar isso por uma barreira, isso é chamado de tunelamento. E é possível, e nós vemos esse fenômeno através do microscópio de tunelamento. Você está vendo a probabilidade do átomo vir se aproximar, tem a barreira aqui, ele some e aparece do outro lado. É muito bonito de ver. Então, é possível, isso ocorre, a probabilidade é muito baixa de ocorrer com a gente, porque nós temos milhões de milhares de trilhões de não sei número maior de falar, de átomos, por isso é tão difícil a gente alinhar todos eles. Mas isso é possível, tá? Fica a curiosidade aí para você. Bom, e aí nós vamos continuar, então, falando sobre a eletrização. E aqui o livro traz para nós eletrização, mas existem 3 tipos de eletrização característico. O processo de eletrização em si nada mais é do que você, de alguma forma, transferir ou induzir a eletricidade no material, tá? E ela é possível de 3 formas específicas: eletrização por atrito, por contato e por indução. E essa eletrização aí, que o livro dá para nós, a primeira, ela é eletrização por atrito, porque olha a descrição que ele nos dá. É um fenômeno em que 2 objetos, quando atritados, adquirem carga elétrica. Devido ao atrito, um material transfere alguns elétrons da atmosfera de seus átomos para o outro material. Aí eu trouxe um GIF aí mostrando ele atritando essa barra de plástico, de acrílico, em uma lã. E aí a gente vê a atração desse material que está no interior desse vidro do Becker aí, tá?
E que é importante a gente entender sobre esse processo de eletrização por atrito. Foi exatamente dessa forma em que eles começaram a estudar a respeito da carga elétrica. Lembra que eu falei para vocês na aula passada dos gregos, dos atomistas, de Gilbert lá, que ele atritava o âmbar na lã, e aí via que alguns objetos aproximavam e outros afastavam. É essa a relação. Então, daí vieram as primeiras noções da eletrização existente. E eletrização por atrito nada mais é do que isso. Ó, tá frio. Aí você vai pôr uma blusa de lã. Mulher sofre muito com isso, ou também os homens que têm o cabelo maior. Você coloca a blusa de lã, de repente seu cabelo. E a gente fala, nossa, a estática tá alta hoje, né? Por quê? Porque você esfregou ali, atritou de alguma forma a lã com o seu corpo, com o seu cabelo. E o cabelo, ó, tá vendo? Aqui, vou pôr aqui na frente. Olha quanto fio tem, um gruladinho do outro, um do lado do outro. Tá vendo quanto? Eu não consigo nem ver todos os fios aqui pela câmera na minha frente. Imagina você aí do outro lado. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque cada fio desse, vou pegar um para você ver, qualquer um que seja. E pega o seu cabelo aí. Se você não tiver o cabelo comprido assim, vê o cabelinho do braço, serve também. Peguei um aqui, ó. Um. Porque um fio desse você não consegue ver, né? Ó. Não vê, né? Um fio desse é um corpo. E aí os elétrons, eles vão para a superfície sempre. Então, quando um elétron está na superfície de um fio, o outro elétron também está na superfície de um fio, eles não querem ficar juntos, eles se separam. Por isso que fica tudo arrepiado daquele jeito. O que você faz para acertar? Ou você vai e usa a chapinha, que ela auxilia nesse processo de deseletrização, ou descarrega. Tira o sapato, pisa no chão, pisa na terra. E aí você acaba eliminando a quantidade de carga extra que você tem. Se você quer pregar uma peça em alguém, vai no cotovelo assim de alguém, agora que tá na moda cumprimentar pelo cotovelo, né? Mas sem roupa, sem essa parte aqui, tá? Pele com pele mesmo, e encosta no cotovelo da outra pessoa. Porque aí vai dar choque. Através dessa superfície, a gente tem a eletrização por contato, se encostar, ou eletrização por indução. E aí você vai descarregar no seu amigo, dá um choquezinho. Por isso que às vezes quando a gente tá um tempo muito seco, você tá andando aí de carro e tal, você encosta em qualquer pessoa e dá choque, por conta dessa eletrização que acaba acontecendo, tá? Enfim, vamos voltar para a aula. E aí, que não acaba, a gente acabou não saindo da aula, só estou dando exemplos de eletrização por atrito, por um contato, por indução. E aí, então, nesse caso, voltando à situação de eletrização por atrito, nós temos que, quando dois materiais são atritados, é possível prever aí qual o carregamento positivo e qual o carregamento negativo, ou seja, qual vai ter mais carga, para quem foi a carga em excesso, para quem ficou a carga a carga que foi retirada. E isso, para você saber, basta consultar essa chamada série triboelétrica, que ele mostra para nós quais são os materiais que serão carregados positivo ou negativamente após essa interação de eletrização, tá? Vamos fazer um exercício juntos aí a respeito do cálculo da quantidade de carga para você saber aplicar aquela equação simplesinha lá para a gente trabalhar, né? E aí nos diz o seguinte, nosso problema resolvido. Ele fala assim, o objeto está carregado eletricamente com uma carga de menos 0,016 coulomb. Dessa forma, quantos elétrons são responsáveis pela carga elétrica do objeto? E esse valor corresponde ao número total de elétrons desse objeto, essa carga que ele deu aí. Vamos ver a primeira. Fala o seguinte... Bom, eu vou levar em consideração aquela equação de que Q é igual a mais ou menos ao número de elétrons vezes a carga elétrica. Eu sei quanto vale Q, ela vale menos 0,016. Não sei quanto vale N, mas eu sei que é o elétron, por isso que ele está trabalhando aqui com menos, que eu acabei de esconder ele com meu lápis. E eu sei quanto vale a carga, o valor da carga em Coulomb, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu quero achar E, simplesmente eu modifico aí, trabalho com essa minha equação matemática. Na divisão, eu obtenho, então, 10 elevado a 17 elétrons. E essa quantidade de elétrons, ele pergunta, corresponde ao número total de elétrons do objeto? Não corresponde. Ela vai corresponder ao total que está em excesso, porque quando nós estamos falando de um objeto neutro,
de um elemento químico neutro, por exemplo, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, né? Quando eu não estou falando isso, eu tenho uma carga excedente a mais, eu tenho uma quantidade a mais de elétrons do que a minha relação já de prótons e elétrons. Então, além dos elétrons que já constituem cada um dos átomos que estão lá, eu também tenho essa carga elétrica a mais que nos foi instituída, tá? E assim que você vai tendo essa relação entre a carga e o número de elétrons, e você pode utilizar essa equação aí a seu favor no desenvolvimento das atividades, tá? Vamos então voltar a falar de uma coisa que a gente já começou na aula passada, que é muito importante, que são de condutores isolantes. E agora a gente vai dar uma outra ênfase para essa perspectiva, para essa aula, para esse conceito. Faltou minha palavra aí, mas eu já achei ela de volta. Então, nós vimos na aula passada que para um material ser condutor ou para um material ser isolante, ele tem que ter ou não a capacidade de condução. E essa condução, ela é dada a partir dos elétrons livres que compõem o sistema ou que compõem o material. E aqui ele fala mais um pouco ainda, ele fala que nesses materiais condutores tem alguns elétrons que apresentam a liberdade para movimentar-se ao longo do material, que são esses elétrons da camada de valência, ou quando a gente fala no material, nós estamos falando da nuvem eletrônica que paira sobre o bulk, sobre a região central desse material. Já os materiais isolantes, eles não possuem os elétrons livres para se movimentar no material, e aí é muito difícil passar corrente elétrica neles, porque se eu não tenho elétron para mover, como que eu vou ter movimento ordenado de elétrons que é corrente elétrica? Não tem. Então, eu diria ser praticamente impossível passar a corrente elétrica entre eles. Os isolantes, ele tem como característica de deteriorização do material antes da energia suficiente para tirar os elétrons dos átomos, dos núcleos que estão fortemente ligados, para que eles possam começar a conduzir. Então, nessa situação, primeiro, eles se deterioram primeiro a energia necessária para retirar esse elétron aí do núcleo, tá? De tão alta que é essa energia. E quando a gente fala aí de descarregar o material, por exemplo, olha essa situação. Eu tenho aqui um material neutro, sobre ele eu aproximo uma carga positiva. E aí eu separo, eu acabo atraindo a carga negativa, que é uma eletrização por indução, tá? Eu não encosto e eu não esfrego. Então, não é de contato e nem de atrito, respectivamente. Ele é de indução, estou induzindo. E faz uma separação aí das cargas positivas e negativas que estão dentro desse material. Posso aterrar esse material e a carga excedente, ela acaba indo para o aterro, o aterramento que nós demos, normalmente o grande aterramento que nós temos é o planeta Terra, devido ao tamanho que ele possui. Eu já explico melhor isso. E aí as cargas negativas que ficam ao interior do material, elas vão se afastar o máximo que elas puderem dentro desse material. Por isso que as cargas, elas ficam localizadas todas na superfície. Aí você vai me falar, professora, mas tem uma carga elétrica aqui, tem uma carga elétrica aqui. Por que ela não se afasta o máximo que der? Porque se tem ali, tem essa distância, todas as outras cargas elétricas. E aí elas têm essa relação de distância tão maior do que essa aproximação, acaba compensando. E elas estando todas na superfície em excesso, qualquer toque que eu ser proveniente nesse meu material, a descarga elétrica dessas cargas em excesso, que é o choquezinho que eu falei para vocês aí, ou choquezão, dependendo do material que você esteja avaliando, tá? Então, essas cargas livres, elas sempre serão distribuídas na superfície, jamais no seu interior, porque elas estão disponíveis ali para a realização das transações químicas ou para o descarregamento, se necessário. E aí, quando você, então, acaba ligando aí, que é o que a gente fala do descarregamento da superfície da Terra, ele é excelente para a gente poder fazer essa descarga, esse fio terra que nós falamos, porque olha o tamanho da Terra.
Então, nela, as cargas sempre vão se afastar o máximo possível entre si, por isso que ela é um bom aterramento, devido ao tamanho que ela tem, perante ao tamanho das outras situações ou da quantidade de carga existente nos componentes, tá? E aí é importante a gente entender, como eu falei para você do choquezinho, como que se dá essa origem aí dos raios. Eu quero chamar um adendo para você, que você pode estar se perguntando assim, professora, mas e aí então, como é que vai ser? Porque a gente faz vários descarregamentos na Terra e ela vai chegar uma hora que ela vai ter muito mais carga do que tá aqui, como é que faz? E aí é o segredo dos raios. A gente acha, né, que primeiro que a Terra é muito grande e quando a gente acaba falando sobre a quantidade de energia, a gente tem um físico químico muito querido, né, no desenvolvimento científico e tecnológico, o nome dele é Lavoisier, e ele fala que num sistema isolado a energia se mantém constante. Ela não é perdida nem é criada, ela se mantém constante. Então, o valor de energia do sistema Terra, ele se mantém constante. É isso um dos principais motivos que alguns cientistas, eles batem firme nessa questão aí do aquecimento global. Porque, teoricamente, a energia se permanece constante, ela se modifica de um local para o outro. E aí a gente tem alguns problemas mesmo quanto ao aquecimento e ao crescimento de algumas outras coisas por conta dessa mudança da transição de energia, mas no total ela é a mesma. Então, quando a gente fala no planeta Terra como sistema isolado, não tem perigo de ter mais energia ou menos energia, ele sempre vai ter a mesma quantidade, distribuídas em locais diferentes. Como é o processo da formação do raio, por exemplo? Quando a gente tem ali a Terra, a gente trata ela como um isolante nato, né, para a gente poder trabalhar com realizar todos os descarregamentos necessários. Mas aí no céu nós temos a formação de nuvens eletrônicas através das gotículas de água ionizadas que se unem. E aí, quanto maior essa quantidade, maior essas gotículas. E o atrito entre elas acaba produzindo uma energia, se a gente possa falar assim, e elas acabam sofrendo ali algumas ligações químicas e essas cargas elétricas elas acabam ficando em evidente. Tem uma hora que essa quantidade ela é muito maior do que é possível suportar. E a atração da nuvem com a Terra ela é muito grande até ocorrer a descarga elétrica. E aí a nuvem ela acaba se tornando neutra também. Não neutra 100%, mas ela acaba descarregando a maior quantidade de de carga que ela possui extra, que é o que a gente vê dos raios, tá? O que acontece necessariamente? A gente sempre acredita que o raio, ele se dá de cima para baixo, mas pode ser de qualquer situação, pode ser de baixo para cima, o raio, a descarga que a gente enxergue, pode ser na horizontal, e dependendo da situação, dependendo do local aonde essa descarga ocorreu, e o raio sim pode cair 2 vezes no mesmo lugar, tá? Esse negócio de que raio não cai 2 vezes no mesmo lugar não é mentira, ele pode cair sim no mesmo lugar. E o para-raio, ele não te garante que o raio sempre vai cair no para-raio. Ele te dá uma probabilidade alta do raio acertar o para-raio, mas essa probabilidade, ó, é probabilidade, não é fato 100%. Então, não confie no para-raio. Começou a chover, você tá vendo ali que seu cabelo tá ficando arrepiado, que não tá legal, que tem raio, que tá trovão, porque o trovão, ele acontece depois de um raio, né? O trovão, ele é o barulho do ar atmosférico se movimentando para essa descarga elétrica acontecer. Então, você tá vendo ali tudo isso acontecer, vai batendo um carro. O lugar dentro de um carro é o lugar mais seguro que tem para você não tomar uma descarga elétrica, tá? E nós temos um outro tipo de eletrização, que é a eletrização por contato. Olha aí os 3 GIFs que eu coloco para você. Esse aqui, ele é um vídeo de uma aula bem antiga, que ele mostra como que se dá, ele está carregando a bola, e aí ele mostra a repulsão, tá vendo? E esse outro GIF aqui é um gerador de Van de Graaff. O gerador de Van de Graaff, nós temos a situação em que aqui na superfície dessa cúpula metálica, os elétrons eles são levados até ela e são dispersos nessa cúpula metálica, ficando na superfície. Quando o garoto encosta nessa cúpula, os elétrons em excesso passam para ele, e olha o cabelo que eu falei para vocês. Acontece isso e arrepia mesmo, ó, porque é muita quantidade de cabelo que tem aí, um do ladinho do outro, e acontece a repulsão, sim, entre os fios, que é o que a gente acaba falando que tem muita estática, né? Na verdade, é repulsão.
repulsão entre os fios. E nós temos algumas regrinhas aí da eletrização por contato. Por exemplo, objeto condutor com carga Q é colocado em contato com um condutor neutro, ambos os objetos dividirão a carga elétrica, que é o que está mostrando nesse gifzinho aí para nós. Outra situação, objeto condutor com carga positiva Q é colocado em contato com objeto com carga negativa Q, minúsculo. Se Qzão for maior que Qzinho, então ao final ambos terão carga positiva e dividirão entre si a somatória aritmética entre elas. E por fim, se dois condutores idênticos, por exemplo, duas esferas condutoras de mesmo raio e mesmo material são colocados em contato direto, então a carga elétrica original é dividida igualmente entre ambos. Vamos ver aí um problema resolvido para a gente entender como realizar esse cálculo aí. E ele diz que dois condutores distintos estão carregados eletricamente com cargas menos 10 microcoulomb, o micro vale 10 a menos 6, e 8 microcoulomb, respectivamente. E eles são colocados em contato. O que acontece? E ele fala assim, antes e depois do contato, o experimentador observará uma força atrativa ou repulsiva entre os condutores? E qual a soma da carga elétrica das duas cargas após o contato? Primeiro, antes do contato, a força elétrica é atrativa, uma vez que as cargas são de sinais distintos. Após o contato, a força será de repulsão, uma vez que ambos compartilharão uma carga de mesmo sinal. E ele fala qual será a soma dessas duas cargas. Basta eu somar uma com a outra e ela apresentará um valor de menos 2 microcoulomb distribuída entre os dois condutores, dependendo do seu tamanho e formato. E assim, nós tratamos todos os assuntos referentes e previstos para a nossa aula de hoje, em que nós entendemos aí dois tipos básicos de eletrização. A eletrização por atrito e a eletrização por contato. Falta a gente falar sobre a eletrização por indução, mas a gente fala isso na nossa próxima aula, tá? Então, nós entendemos aí vários mecanismos ou vários conceitos importantes para trabalhar com a eletrização nos corpos. Isso se dá a todo momento. E um grande trunfo para você é se você está dando muito choque, tira o sapato, pisa na terra, que aí você desaterra aí, você deseletriza e você para de dar choque. Ajuda muito no cabelo você andar um pouquinho descalço na terra, tá? Seu cabelo vai ficar mais bonito, assim, vai ficar mais sedoso, tá bom? Se não, você usa chapinha mesmo e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Ou então aqueles olhinhos anti-frizz, que aí eles acabam auxiliando aí nessa alocação dos elétrons. Vamos ver se a gente tem dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat nosso. Professora, você é a mesma que aplica a resistência dos materiais? Por que nas aulas de vídeo não fala sobre... sou eu mesma. Nós vamos falar sobre fundamentos de resistência dos materiais, tá? Só ver se é a mesma disciplina. E aí tem uma regrinha para seguir aí, tá? Depois a gente acaba trabalhando isso durante as aulas. Tá falando sobre avaliação, eu não sei responder ainda para você. Tá falando sobre a aula ficar gravada ou não. A gente vai descobrindo ao longo do tempo. E quando ficar gravada, você vai lá e assiste as suas aulas, tá? Porque é importante você assistir as aulas. E aí, com o auxílio do nosso tutor, ele já foi respondendo para nós algumas outras equações. Acho que não temos mais nenhuma dúvida. Na aula passada, tinha bastante gente falando sobre as forças fracas, forças fortes. Entenderam bem como que ficou essa relação? Bom, depois você pega lá o seu livro, tá? E principal da disciplina, e aí você verifica como que vai dar essa relação aí, como que será essa relação dos conteúdos e tal, e você acaba trabalhando lá nos conteúdos com o seu livro, enquanto as aulas ainda não estão disponíveis, tá bom? E aí você consegue ir revendo algumas situações. Eu quero apresentar para vocês aí um software que vocês podem trabalhar com esses experimentos aí de eletrização, tá? Esse software, ele chama PHET, ele é um software criado pelo pessoal da USP com
o auxílio de uma outra instituição, que agora eu não me recordo o nome, e que você tem aí simuladores, olha, de várias áreas do conhecimento. Aqui, quando você digita o FET, ele abre uma página inicial, você clica em simulador e você consegue escolher qual matéria que você quer. Vem em física e relaciona aqui eletricidade, ímãs e circuitos. Então, você tem vários simuladores bons que mostram para a gente, trabalhando com a estática, tá? Tem vários assuntos, então dá para você ver bem aqui qual você quer trabalhar, qual você quer entender melhor. Esse do John Travolta, ele é muito legal, faça depois, mas faça com o som alto, porque ele emite uma musiquinha legal aí, para você entender como que se dá essa eletrização aí por contato, tá? Tem algumas outras situações, esse outro aqui, balões e eletricidade estática, também é bom para a gente entender essa situação que nós estamos descrevendo, enfim, acesse aí esse site, ele é gratuito, e você consegue interagir aí ao longo das simulações, tá? E isso é muito importante para vai complementar aí a sua compreensão, o seu entendimento acerca das nossas aulas, dos nossos conteúdos. Bom, de maneira geral, recapitulando, nós falamos aí sobre estrutura da matéria, eletrização por atrito, eletrização por contato, e nós falamos também de materiais isolantes e condutores, e como que se dá aí a relação entre eles, tá? Eu vou olhar aqui do ladinho, porque tem mais uma dúvida e talvez dê tempo de responder, que o nosso horário já está acabando. E acho que nosso tutor já respondeu. Obrigada, você respondeu. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se você não conseguiu mandar a sua dúvida, manda. Manda no começo da próxima aula. Eu começo a aula com a sua dúvida. Manda a dúvida. Ah, você estudou, professor, eu não tenho aula ainda para estudar, não tem problema. Pega o seu livro de Princípios de Eletricidade e Magnetismo, unidade 1, seção 1, e estuda ali. Você vai ter todo o material. Quer outro complemento? Vai lá no FET, nesse simulador aí, e faz os experimentos relacionados a ele. Quer outro complemento ainda? Procura na sua biblioteca digital qualquer livro de Física 3. Leia o primeiro e o segundo capítulo. Alguns só o primeiro, tá? Verifique até onde está ali carga elétrica e eletrização por atrito e por contato. E aí, a gente vai dando continuidade à nossa disciplina. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até já já. Tchau, tchau.